Olá a todos, meu nome é Paulo Rogério Duarte, sou aluno da Univesp e estarei explicando aqui alguns pontos sobre o nosso TCC. Falarei sobre a introdução, logo após a justificativa e finalizarei com metodologia. Essa primeira parte, que é a introdução, diz sobre a nossa monografia, que buscou seguir e analisar as dificuldades que os professores enfrentam para a inclusão dos alunos com TEA, que é o transtorno do espectro autista, no ensino regular com foco na educação infantil. Levantamos alguns pontos e uma das perguntas que mais nos preocupou, uma das perguntas que mais nos chamou a atenção é: esses professores estão realmente preparados para lidar com esses alunos? Isso foi uma das bases que serviu para que nós prosseguíssemos com o nosso trabalho. Nessa introdução também foi dito sobre alguns pontos sobre as crianças com TEA. Uma delas diz que a criança com autismo geralmente tem o seu diagnóstico confirmado a partir de 2 anos de idade, com características como a falta de comunicação, pouco ou nenhum contato visual e ausência de atenção compartilhada, devido às dificuldades de socialização e comportamento que elas têm. Essas crianças, infelizmente, muitas vezes são rotuladas como crianças mal educadas, né? Porque as pessoas não têm esse conhecimento prévio, inclusive os professores não têm esse conhecimento prévio e muitas vezes tratam essas crianças dessa forma. Atualmente, muito se fala sobre inclusão, mas realmente essa inclusão existe? É uma das perguntas que também nós procuramos sanar. Porque temos visto, principalmente nas escolas, quem é docente sabe que nem sempre essa inclusão é uma inclusão realmente inclusiva, né? Infelizmente acaba se tornando uma inclusão exclusiva, de excluir, né, os alunos, porque nem sempre as escolas têm capacidade, têm condições de acolher esses alunos com TEA. Essa inclusão começou, né, a partir da lei número 12.746/12, que é conhecida como a Lei Berenice Piana, que garante a inclusão dos alunos com TEA em escolas regulares e que são obrigatórias, que as escolas são obrigatórias a oferecer esse serviço especializado e muitas vezes o próprio cuidador, né, não tem também essa preparação, e aí é onde que acaba tendo essa inclusão, como eu falei, exclusiva de excluído, né? O aluno realmente não é incluso na escola como deveria ser, né? Essa é a primeira parte que eu ia falar, que é sobre a introdução. Justificativa. A escolha do nosso tema se deu a partir das vivências que alguns de nós tivemos em sala de aula e também durante a realização de estágios onde podemos observar a falta de conhecimento e experiência dos docentes em relação aos alunos autistas, o que já foi citado na parte que eu falei sobre a introdução. Em outras épocas, nunca se teve esse olhar para esse tema, que é o transtorno do espectro autista ou até mesmo os outros tipos de inclusão. Somente a partir da Conferência Mundial de Educação Especial, que ocorreu em 1994, é que foi proclamada a Declaração de Salamanca, e apenas no decorrer dos anos 2000 é que foi implantada essa política, que é denominada Educação Inclusiva. Mas a questão é que fica: como tem sido feita essa inclusão? Como eu falei anteriormente, será que realmente ela tem funcionado nas redes de ensino, nas escolas? E foi a partir dessas perguntas que nós conseguimos avaliar de alguma forma, né, esses métodos, e embasar com as bibliografias, com tudo que foi lido, e responder essas questões que se fizeram necessárias durante a discussão sobre esse tema. E de alguma forma esclarecer, né, esses nossos questionamentos e trazer, né, alguma forma, algum método para trabalhar com esses alunos, para que eles possam se desenvolver de uma melhor forma, né, que tenham um melhor aprendizado e que eles possam se desenvolver da melhor forma possível dentro de sala de aula e que consigam realmente aprender alguma coisa. Não, como eu falei, não apenas sendo uma inclusão que está somente no papel e se torna uma inclusão exclusiva, né, de alunos excluídos, porque realmente não se tem esse olhar e não se tem esse cuidado com essa criança que sofre com TIA.
E isso foi o que embasou a escolha do nosso tema, né? E dentro dessa escolha, dentro dessas questões, é que nós conseguimos elaborar e desenvolver o nosso trabalho. Metodologia. Para realizarmos a nossa monografia, utilizamos e nos embasamos em bibliografias que abordavam os temas, né, a temática do transtorno do espectro autista na educação infantil. O nosso estudo teve por objetivo analisar alguns aspectos dessa realidade educacional, que é o que eu expliquei anteriormente, principalmente na parte da justificativa. As fases da nossa pesquisa foram constituídas da seguinte forma: pesquisa bibliográfica de artigos científicos que tratam do autismo na educação infantil, retiradas de algumas plataformas exclusivamente e principalmente da Cielo. Durante a pesquisa foram usadas algumas palavras, né, no nosso buscador, tais como educação infantil e autismo, inclusão de alunos com autismo, crianças autistas, ensino para autistas, lúdico, escola inclusiva, com os seguintes filtros: somente coleções brasileiras, português, publicados nos últimos 5 anos. Dentro disso, foram encontradas, nessa nossa busca, vários artigos, no total de 76, e alguns foram excluídos porque não estavam de acordo com o objetivo da nossa monografia. No final das contas, foram escolhidos 10 artigos e livros de autores que estudavam ou que estudam o tema, tais como Eugênio Cunha e Maria Teresa Montoya. Nesse sentido, nosso estudo teve por objetivo investigar, né, em caráter exploratório, essas dificuldades e desafios enfrentados principalmente pelos docentes para lidar com o aluno com TIA, né, que é essa situação de inclusão na escola comum. Em primeiro momento, no capítulo 1, né, iremos falar sobre a história do autismo. No segundo capítulo, iremos abordar as questões relacionadas à inclusão desses alunos, né? E no terceiro capítulo, iremos abordar as relações, né, contribuição de aprendizagem dentro da educação infantil. E para finalizar, no quarto e último capítulo, nos aprofundamos mais sobre a discussão desse assunto em textos que colaborassem com essa aprendizagem dos alunos acerca do assunto em questão, né? Então foi feito dessa seguinte forma, né, com 4 capítulos, e procuramos bibliografias que tratassem sobre o TIA, né, as bibliografias que foram colocadas, todas falando sobre esse tema e que puderam embasar o nosso trabalho. Então foi feito dessa forma, essa foi a nossa metodologia. O termo autismo origina-se do grego autos, que significa voltar-se para si. Uma característica marcante que o autista tem de fechar-se em seu próprio mundo. O autismo é um transtorno global do desenvolvimento que atinge as áreas cognitivas, comportamental e social do indivíduo. Por ser uma síndrome muito complexa, é necessário que uma equipe multidisciplinar composta por neuropediatra, psicólogos, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais para se ter um diagnóstico exato. Nos primeiros meses de vida, alguns sintomas já podem ser observados. Por exemplo, a criança não atende ao ser chamada e não olha nos olhos. Porém, o transtorno fica mais evidente após o primeiro ano de vida, em que a interação social e a comunicação da criança é afetada. O diagnóstico precoce é muito importante, pois assim evita vários transtornos que vão afetar o desenvolvimento da criança. O termo autismo foi citado pela primeira vez pelo psiquiatra suíço Eugene Bleuler, em 1911, que descreve como fuga da realidade e retraimento dos pacientes. A Lei Brasileira 12.767, de 2012, caracteriza a síndrome como uma deficiência na comunicação e padrões de comportamento restritivo e repetitivo. Olá, eu me chamo Andressa Ramos Ferreira. Vou comentar para vocês o capítulo 2 do nosso TCC, Educação Inclusiva. Muitos pensam que inclusão é apenas inserir, incluir. E a inclusão ela está nas políticas públicas, tanto nos setores culturais,
sociais, educacionais e muitos outros. Então, quando falamos de inclusão, principalmente na área da educação, é um direito garantido com base na Constituição brasileira, né? Estamos apontando aí a Lei 12.764/12, que fala sobre a proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista. E então sabemos que, apesar dos avanços que são notáveis, ainda há sim nas unidades escolares, profissionais e a própria unidade escolar que ainda não possui capacitação, tá? Então, é necessário, para que haja uma efetivação desse trabalho, favorecendo aí na educação a questão da educação inclusiva, uma escola que seja construída através de ações, compartilhando ideias, o espaço tem que ser bem elaborado, os materiais didáticos que serão inseridos na unidade escolar também. Então, sempre buscando pela objetividade, pela qualidade, empatia, respeitando principalmente as limitações do indivíduo, né? E que seja, assim, efetivamente uma educação para todos, sem exclusão. A educação inclusiva, ela precisa muito mais que apenas adaptações. É necessário que o ambiente seja pensado e preparado para tais necessidades, né, para acolher esses educandos com necessidades. Um ambiente que acolha, instigue, se faz necessário, principalmente que as unidades escolares, juntamente com os educadores, tenham como valores a afetividade, a sensibilidade para com o aluno autista. Ofertar meios e métodos adequados para que seja desenvolvido também o aprendizado de cada educando. E principalmente é muito importante que seja ofertado ao educador o apoio que é extremamente necessário, né, as condições para que ele possa conseguir trabalhar e possibilitar aí aos alunos a apropriação do conhecimento e a integração social que é encontrada através da socialização. Capítulo 3. Aluno com transtorno do espectro autista na educação infantil. Ao ingressar na escola regular, o aluno com autismo encontra diversas dificuldades. Nesse sentido, as relações que ele estabelece consigo e com os outros ocorrem de forma diferente do seu padrão de normalidade, gerando assim dificuldades para quem trabalha na educação. Ao trabalhar com crianças com autismo, é necessário compreender algumas limitações que elas apresentam, como dificuldades de interação, tanto social quanto comunicativa, e a capacidade de voltar a atenção para um determinado assunto por um tempo. É necessário também adaptar o currículo para melhorar o processo de inclusão da criança e promover uma atividade conjunta com os demais alunos. Também é preciso estabelecer uma cumplicidade entre os pais e os educadores, gerando assim atividades mais prazerosas. E desenvolver também atividades lúdicas no processo de aprendizagem, respeitando as suas limitações e proporcionando a inclusão no dia a dia e o mantendo no contexto escolar. Trabalhar o lúdico com a criança com transtorno de espectro autista proporciona a ela um elo entre os aspectos motores, cognitivos e afetivos, e a criança desenvolve a aprendizagem. Porque sabemos que mesmo brincando, a criança consegue aprender e ajuda no desenvolvimento social e cultural e pessoal e contribui também para uma vida saudável, tanto física quanto mental.
Olá, meu nome é Edilene, sou aluna de Pedagogia pela Faculdade Univesp e estarei apresentando os 4 principais pontos que foram discutidos no nosso trabalho de conclusão de curso. No primeiro ponto foi Jogos e Brincadeiras para o Ensino de Crianças Autistas. Nos artigos O Movimento e Emergência dos Jogos de Papéis da Criança com Autismo e Brincando e Aprendendo, aspectos relacionados da criança com autismo, os autores fizeram um relato de caso, onde eles observaram os alunos durante seu cotidiano na sala de aula. Nos 2 artigos foi possível observar que os alunos têm pouca interação com os outros colegas de sala. Os alunos que foram observados são alunos entre 2 e 5 anos. Esses alunos que são auxiliados por suas cuidadoras têm muita dificuldade em participar das atividades em grupo. Em todos os momentos foram observados que eles apenas correm na sala e brincam sozinhos. Eles não têm uma atenção para algum brinquedo ou alguma atividade que eles tenham que participar na sala de aula. Eles apenas tentam organizar, têm o hábito de enfileirar as coisas em cores e tamanhos, tentando apenas organizar o espaço. No artigo, uma proposta para a elaboração do jogo pedagógico a partir da concepção de esquemas conceituais, o autor Moraes fala sobre a elaboração de jogos para contribuir para a aquisição de conhecimento. Esse autor apresenta alguns jogos e alguns métodos para ensino das crianças autistas. Apresenta recursos como pranchas com fotos, cartões de comunicação e símbolos ou figuras para comunicação alfabética com esses alunos que apresentam pouca comunicação verbal. O segundo ponto apresentado foi a formação de professores para a inclusão de crianças com autismo. No artigo Desafio nos processos de escolarização de crianças com autismo no contexto inclusivo, o autor Camargo, que entrevistou 19 professores, mostra a dificuldade que esses professores têm sofrido quando recebem esses alunos para a sala de ensino regular. Muitos deles, que são formados apenas em pedagogia, apresentam muita dificuldade, pois não sabem como lidar com esses alunos. Falam que falta capacitação necessária para que eles consigam receber esses alunos de forma adequada, pois muitos são formados apenas em pedagogia, o que não é uma formação que abrange realmente o aluno com autismo. Na educação infantil, alguns dos artigos que são apresentados é de Costa, que é a aquisição intraverbais em crianças com autismo, efeitos do pareamento do estímulo e resposta eicóica. Nesse artigo, ele fala sobre o aumento do número de casos de crianças com autismo, principalmente no sexo masculino. Ele fala sobre o aumento de procura desses alunos para o ensino regular, que muitos ainda não tinham o laudo e agora, com ajuda especializada, estão sendo inseridos na escola regular, mas já com o laudo de autismo junto. O último ponto abordado é a escola inclusiva. Nessa parte do artigo são citados artigos como Escola Inclusiva, uma iniciativa compartilhada entre pais, alunos e equipe escolar, que fala sobre a importância da participação dos pais, de todos da escola e da comunidade no recebimento e na inclusão desses alunos com autismo. É falado também sobre a falta de capacitação e a falta de pessoal preparado para receber esses alunos, pois em muitos casos eles não sabem nem como receber esses alunos na escola e muito menos incluir eles de forma eficaz. O objetivo deste estudo foi compreender como ocorre a inclusão de alunos com TEA no ambiente escolar e também quais as dificuldades e facilidades encontradas neste trabalho com estas crianças, bem como a importância da parceria da família com a escola. Começamos essa monografia com a seguinte pergunta: como incluir o aluno autista na escola e também lhe oferecendo uma educação de qualidade? Foi percebido que a inclusão é um enorme desafio para o nosso sistema educacional. Através dessas pesquisas, podemos perceber que houve uma grande transformação no ambiente escolar, desde o lecionar até o brincar. Constatou que é possível alfabetizar o aluno com TEA desde que haja um suporte pedagógico e uma equipe multidisciplinar.
com materiais específicos, como pranchas de comunicação alfabéticas, pranchas com símbolos, fotos e figuras, entre outros materiais, que possam ser elaborados e produzidos adequando-se a estes alunos, onde sejam adaptados e respeitando o tempo do aluno e também as suas limitações. Compreendemos a falta de recursos, como de materiais adequados e de qualidade, e também a falta de capacitação dos professores para atender a estes alunos. Por mais que o educando cumpra o seu papel ensinando em sala de aula, acolhendo estes alunos e o incluindo nas atividades da sala, se faz necessário motivar e desenvolver recursos para a capacitação desses profissionais para a inclusão. Apesar de termos obtido a resposta de como incluir o aluno com TEA, oferecendo uma educação de qualidade, surgiu outras questões. Será necessário a mudança da grade de disciplina na faculdade de pedagogia? Será necessário pedir uma formação continuada para os professores que já atuam há muitos anos na rede? Porque há poucos artigos sobre este assunto nas bases pesquisadas se a demanda destes casos aumenta. Beyer afirma: assim como a capacitação inicial, como a formação continuada do professor, devem englobar conceitos e práticas pedagógicas que criem as condições necessárias para uma educação coerente e inclusiva.